Olá, tudo bem? Professor Éder aqui, trabalhando alguns conceitos que foram solicitados por alguns alunos importantes que estarão presentes na sua avaliação, e aqui você vai estudar no VIP Geografia. Inicialmente, vamos diferenciar renda per capita de índice Gini. O que é a diferença entre os dois? Vamos lá. Renda per capita, você vai pegar a renda do país, todo aí representado no caso pelo PIB do país, e vai dividir pela população do país. Então é um dado que soma toda essa riqueza gerada pelos três setores da economia, vai dividir pela população e lá você tem os dados. Por exemplo, uma das maiores rendas per capita que existe no mundo é de Luxemburgo, que ultrapassa 102 mil dólares por ano. Já a menor, uma das menores do mundo, é o do Sudão, que está em torno de 221 dólares. A do Brasil está na faixa dos 13.341 dólares. Agora, a renda per capita é falha porque ela vai pegar um dado, é uma média. Então soma-se, como eu falei, toda a riqueza e divide pela população. Então, quando existe uma grande concentração de renda, às vezes ela pode mostrar uma realidade distorcida, porque nós temos que saber como essa renda ela é distribuída dentro desse país. Então, só analisar o país pela sua renda per capita, apesar de ser utilizado muitas vezes como um dado socioeconômico, ficaria uma análise um tanto que vaga. Por isso, para essas situações, utiliza-se, por exemplo, o índice Gini. O índice Gini ele mede desigualdade. Na geografia, normalmente, o índice Gini é utilizado para medir a desigualdade de renda. E como é um dado que mede desigualdade, quanto maior é o índice Gini, que normalmente ou é de 0 a 1 ou é de 0 a 100. Mas vamos analisar, por exemplo, de 0 a 1. Quanto mais perto de 1 é o Gini do país, que mede desigualdade, mais desigual é o país. Então é um dado que quanto maior, pior a condição do país. Pior, mais desigual é o país. Certo? Lembrando que, por exemplo, o Brasil, dentro do índice Gini, está na casa do 0,51. A Ucrânia, por exemplo, está na casa do 0,24. Mas aí você encontra dados, rankings de Gini, mas é importante você saber que o Gini mede essa questão da desigualdade, em especial na distribuição de renda. Um ponto importante, analisando a questão da renda per capita e do índice Gini, é que a renda per capita tem um dado que você encontra, que é a renda per capita PPC, que vai analisar a paridade do poder de compra. É um esforço da renda per capita para que ela seja mais próxima da realidade. Porque às vezes, 10 dólares em um país você faz uma refeição, e 10 dólares em outro país você não compra absolutamente nada. Então fica a dica, dá uma pesquisadinha da renda per capita PPC, da paridade do poder de compra desses países. Diferença básica entre renda per capita e índice Gini. Vamos para o próximo tópico importante nessa parte de geografia econômica e também envolvendo as questões socioeconômicas. Outro ponto importante, normalmente abordado nas aulas de geografia, é a relação entre investimento em ciência e tecnologia e os royalties. Vamos lá, recentemente houve divulgações a respeito de que o Brasil fez uma redução, ou faria, no caso, uma redução nos investimentos em ciência e tecnologia. Mas qual a relação entre esses dois termos? Normalmente, os países que investem muito em ciência e tecnologia, lembrando que não são somente países, a iniciativa privada também pode estar investindo em desenvolvimento de novas tecnologias, vão gerar patentes. O que é isso? É quando você investe, quando você desenvolve, quando você pesquisa, e dessa pesquisa surgem novos produtos, por exemplo, novos remédios ou novos produtos para o mercado também. Dessa descoberta, desses novos produtos, desses novos medicamentos, existe o registro, ou seja, o país ou a instituição que fez esse investimento, fez essa pesquisa, vai patentear, vai registrar dizendo é meu, e se você quiser utilizar, isso que foi descoberto, foi desenvolvido por essa empresa, por esse país, tem que pagar por isso, tem que pagar, são os direitos de propriedade. Então isso são as patentes. Como os países ditos países do norte, os países mais desenvolvidos, são os que mais investem, as empresas também desses países mais investem em ciência e tecnologia, inevitavelmente, os países chamados do sul, ou menos desenvolvidos, ou subdesenvolvidos, depende do livro, depende da abordagem que você trabalha, acabam pagando muitos royalties.
Porque royalties é esse valor, é aquilo que você paga por utilizar algo que você não desenvolveu. Você paga os direitos daquele que desenvolveu. Então, quem investe muito em ciência e tecnologia gera muitas patentes. Gerando muitas patentes, vai ser um recebedor, vai receber royalties. Quando você não desenvolve, não investe muito em ciência e tecnologia, inevitavelmente vai precisar utilizar os recursos, os produtos, as descobertas que os outros países desenvolveram, e você vai ser um pagador, né? Você vai pagar royalties, vai pagar por utilizar isso, aquilo que você não desenvolveu. Certo? Então, relação básica entre ciência e tecnologia e royalties. Outro ponto importante, que nós também trabalhamos em algumas aulas e é fruto de algumas perguntas de alguns alunos, é a diferença entre as empresas que têm capital aberto, né, as ações das empresas, o valor que elas recebem, e quando o governo recebe investimentos, que no caso seriam títulos da dívida pública. Vamos tentar resumir rapidinho como seria esse conceito. Primeiro, empresas que têm capital aberto são empresas que estão na bolsa de valores. Isso significa o quê? Que você pode comprar um pedaço dessa empresa. Pode pegar, as ações seriam um pedaço dessa empresa. Então você compra uma ação, compra um pedaço dessa empresa que tem um valor definido na bolsa, que vai ser definido em especial pelo volume de pessoas interessadas em comprar e vender aquelas ações. Então quando você compra uma ação, se algo aconteceu e muita gente passa a querer também comprar aquelas ações, ser dono de parte daquela empresa, de um pedacinho pequeno, no caso, daquela empresa, aquela ação vai se valorizar. O interesse faz com que ela se valorize. E por que isso é bom para o investidor, no caso? Pode ser bom para o investidor e para a empresa. Quando a empresa coloca o capital aberto, esses pedacinhos, essas ações que são vendidas, esse dinheiro vai para a empresa, que pode fazer investimentos e pode crescer, pode se desenvolver, pode produzir mais, pode investir mais. Isso acaba sendo positivo. E crescendo a empresa, se tudo der certo, logicamente, os proprietários dessas ações vão ganhar porque as ações vão se valorizar. Então ele pode ganhar vendendo as ações com valor maior do que ele comprou, ou se as ações gerarem dividendos, que é um direito a um pedacinho do lucro da empresa, ele recebe parte do lucro da empresa. Logicamente que por serem situações, por serem ações, estarem sujeitas a especulações, quando são, por exemplo, quando o valor, o interesse pelas ações sobe, aumenta, através de uma notícia que não é confirmada, de um fato que é somente uma especulação, a chamada especulação financeira, existe uma valorização, mas quando essa notícia, se for verdade, se confirma, tudo bem, essa valorização se mantém, até aumenta. Mas quando essa notícia não se confirma, você vai ter o quê? Criou-se uma bolha, né? Ela cresceu, mas não é estável, né? Cresceu, se valorizou a partir de especulações, e quando a bolha estoura, essas ações se desvalorizam. A verdade vem à tona e várias pessoas passam a não ter direito a mais a essas ações, certo? Então essa seria a vantagem do capital aberto, né? A relação da bolsa de valores. As empresas recebem valores e as pessoas podem ganhar ou perder com essas ações. Por exemplo, no caso, se você comprar uma ação e essa ação se desvalorizar, diminuir o interesse das pessoas por essa ação, você perde dinheiro com isso. E a bolsa de valores, as bolsas pelo mundo movimentam milhões, bilhões, todos os dias, todos os minutos, pessoas ganham muito dinheiro e perdem muito dinheiro também. Os países não podem colocar ações na bolsa. Você não pode comprar um pedaço de um país. Isso não é possível. Agora, como é que eles podem fazer para arrecadar dinheiro? Além, logicamente, da cobrança de impostos, além da possibilidade de pegar empréstimos em bancos internacionais ou do próprio Fundo Monetário Internacional, o país pode emitir títulos da dívida, né? Normalmente uma operadora que faz isso, e ela vai te oferecer as opções de títulos da dívida, chamado Tesouro Direto. O que seria isso? Você vai, como se fosse emprestar dinheiro para o país. Ele vai te dar os papéis da dívida e vai te oferecer juros em troca desse dinheiro que você investe no país. Então, você se compromete lá a ficar 5 anos, 10 anos, 15 anos, depende desses papéis da dívida, e em troca, o governo te oferece juros. É uma forma dos governos arrecadarem dinheiro, e algumas pessoas se sentem mais seguras investindo em países do que investindo em empresas. Porque alguns dizem que, por exemplo, você pode acordar e uma empresa não existir mais, mas muito dificilmente você vai acordar e um país não existir mais.
Então, títulos da dívida são papéis emitidos pelo governo em troca de juros, as pessoas recebem os juros e o governo recebe esse investimento, recebe esses valores e pode pagar salários, pode realizar investimentos, pode fazer financiamentos e assim por diante. Então acaba sendo interessante para o país, tudo bem, só que o problema é que ele tem que pagar esses juros e muitas das vezes parte do PIB do país é utilizado para pagamento desses juros. Mas e se ele não pagar, o que acontece? Se ele deixar de pagar ou se ele não estiver cumprindo com seus compromissos com os investidores, ele vai receber menos investimentos. E os países hoje dependem desses investimentos para conseguir andar com as próprias pernas. Na verdade, não andam com a própria perna porque está recebendo esse investimento. Então, é uma dependência que foi criada na emissão de papéis e nessa visão que os investidores têm que ter de que o país está estável, está indo tudo bem, que tudo está normal e que tudo vai dar certo, que ele vai continuar pagando os juros desses papéis, que ele vai continuar pagando os seus investidores e assim por diante, certo? Então, diferença básica entre empresas de capital aberto e a questão dos títulos da dívida pública. Se você tiver curiosidade, dá uma entradinha lá e verifica, por exemplo, o quanto do PIB brasileiro é destinado para o pagamento de títulos da dívida. Eu te garanto que você vai encontrar números bem significativos, ou vai encontrar um percentual do nosso PIB, como está aparecendo aqui, um valor muito grande que a gente paga nessas dívidas, nesses juros da dívida pública, beleza? Outro ponto importante que também mandaram, fruto de perguntas de alguns alunos, questionamentos, abordagens que a gente faz, é a relação lastro de moeda e inflação. Pode parecer um assunto mais difícil, mais complexo, mas na verdade não é. Vamos lá então. Quando você ouve o termo lastro de moeda ou reservas vinculadas à emissão de moeda, o que significa? Todo país tem como obrigação, a função do país também é emitir as suas moedas. A sua moeda ele vai emitir. Mas existe um critério em relação a isso. Qual é esse critério? O país vai emitir moedas de acordo com as reservas que ele tem. Como assim, professor? Se eu tiver uma conta em um banco, eu não posso emitir um cheque no valor de 100 mil reais se eu não tenho 100 mil reais nessa minha conta. Assim funciona a emissão de cédulas, a produção de dinheiro. Então, por exemplo, se as reservas, por exemplo, de ouro do Brasil fossem aumentadas, no caso, forem aumentadas, desculpem. Se elas aumentarem lá em 1 bilhão de reais, o governo pode imprimir 1 bilhão de cédulas de reais. Então, existe uma relação entre eles na reserva que o país tem e na emissão, porque o dinheiro seria como se fosse uma promessa de pagamento, uma garantia de que o governo tem aquilo, ele se compromete a ter aquele valor, por isso está imprimindo moeda. Aí com certeza você deve ter se perguntado algum dia, mas por que o governo então não emite mais dinheiro do que está produzindo? Por que ele não produz mais para pagar suas dívidas? Simples, porque quando o governo emite muito mais dinheiro do que sua capacidade, sua reserva que existe, você vai ter o que nós chamamos de inflação. Então esse valor, esse dinheiro que está sendo produzido em excesso, perde valor. Então ele está fazendo uma obra que custa 1 milhão de reais. Ele vai lá, imprime 1 milhão de reais, insere no mercado. Então quando ele vai fazer, né, ele está licitando, está pagando essa obra, o valor vai aumentar. Então a inflação é quando o dinheiro perde valor. E perde valor nesse caso por quê? Porque está emitindo mediante uma reserva que não existe. Para tentar simplificar um pouco mais, o governo só pode emitir moedas ligadas com o mesmo valor da reserva de ouro que ele tem, da riqueza que ele tem. Como eu falei, eu não posso emitir um valor, um cheque, uma promessa de pagamento dizendo que eu tenho algo no banco se eu não tenho algo no banco. Por quê? Porque essa minha promessa de pagamento, esse meu cheque não vai ter valor, não vai ter o valor que eu vou colocar lá, porque as pessoas vão saber, por exemplo, que eu não tenho aquele dinheiro do banco, ou a informação vai vir à tona. Então existe esse vínculo direto. Por que lastro de moeda? Como eu falei, porque a moeda está vinculada à reserva. A reserva ela é uma garantia do que aquela moeda tem valor, certo?